Olá pessoal, eu sou o Márcio Chagas aqui da Rede Gazeta. Esse é o videocast que a gente está fazendo, um videocast especial sobre o SXSW. Nós estamos aqui hoje com nossos colegas capixabas também que participaram do evento, o Léo Carrareto, o Rafael Foca e o Marcelo. Né? Esse videocast ele está sendo preparado. Eu estou representando a nossa coluna pelo mercado da Gazeta, e assim a gente vai bater um papo de qual a experiência, né? Como foi a experiência de cada um ao longo desses dias lá do evento. E para começar, eu vou estar convidando o Léo para falar um pouquinho quem é o Léo Carrareto na fila lá do SX. Na fila do Coopers, né? Se apresenta aí um pouquinho, porque as filas eram enormes. Então, quem é o Carrareto? Pra quem já está ambientado South by South, realmente, é lugar de fila, né? Eu sou o Léo, que já fui pela 5ª vez lá no South by, e quando eu descobri, mudou minha vida. Foi, para quem me conhece como o Léo da inovação, que está vendo agora, para quem não me conhece, eu trabalho com inovação há algum tempo já, mas em 2015 eu fui pela primeira vez e o South by foi um evento revolucionário na minha vida, porque mostrou que muitas coisas que eu fazia, para quem me conhece sabe também que eu vim de uma vida pregressa no marketing digital em especial, ali eu vi que muita coisa que a gente fazia era inovação. Então, para mim, na fila do evento, eu sou um cara que me descobriu, que foi ali que eu descobri que eu gostava tanto de inovação. Legal. E de churrasco texano também. Essa é a melhor pode dica faltar, do né? South by que o Léo poderia dar. Léo e o Marcelo, né? Eu acho que o Márcio ia perguntar, eu sou o Rafael Fox, diretor de novos Quem é você na fila do South by? Eu sou o cara que descobriu o melhor churrasco que eu poderia conhecer na vida, por causa desses dois aqui. Eu tava querendo almoçar e ele perguntou, cara, onde eu como churrasco texano? Os dois deram aquela lista e eu repeti o lugar 2 vezes. Se pudesse, eu almoçava, jantava, tomava o café da manhã, enfim. Legal, muito bom. Foi o meu primeiro South by. Eu acho que aqui no mercado do Espírito Santo, South by deve muito ao Léo, né? Porque ele que abriu essa porta aí pra gente aí. E foi uma experiência incrível, porque eu logo no primeiro dia, senti aquela aflição que todo mundo fala. Cara, é muita coisa pra você fazer e eu não vou dar conta. Eu tava todo planejadinho, eu sou um cara que faço planilha, planejo tudo. Quando eu descobri que não tinha como de fazer tudo, foi libertador para mim. Eu falei, não vou dar conta. É impossível, né? Que coisa maravilhosa. E aí, até adiantando um pouco que a gente vai falar aqui, eu joguei um pouco da inteligência artificial, um resumo que eu fiz lá no meu LinkedIn, para eles transformarem numa apresentação. E aí o tema que a inteligência artificial me deu na apresentação foi Perdido no South by Southwest. Porque é exatamente isso, né? cara. Assim, Você é alguém perdido na fila do South by. Exatamente, mas ficar perdido lá, e quando eu entendi que isso era viver o South by, foi maravilhoso, porque eu consegui fazer o que eu estava realmente sentindo que era para eu buscar. Né? Isso me deu assim, portas abertas e liberdade para buscar outros caminhos. Acho que o meu South by foi muito por esse caminho mesmo. Legal. E Marcelo, quem é você nessa fila aí do South by? Então, na verdade eu fui em 2017, a gente foi junto, né, Léo? E foi, top pra caramba, assim, foi muito bacana, né? E a gente até conversou lá no South by e aí a gente viu assim, cara, como que foi em 2017 e como foi em 2023, né? Então, assim, a gente volta para um evento 6 anos depois, cara, completamente maduro, assim, completamente diferente do que buscar, de como vivenciar aquilo ali. Então, assim, o South by é muito que você falou, assim, ele é o vivenciar, e o vivenciar, ele não necessariamente tem que estar preso às plenárias, né? Então, assim, eu fui através de um grupo, e aí, assim, eu tava vendo todos eles, assim, muito assim, caraca, eu tenho que correr pra cá, eu tenho que correr pra lá. Irmão, não é isso. O South by não é isso. A ansiedade não funciona lá. Não, o South by, cara, é você viver ali. Então, assim, o que você vai fazer? Então, assim, você tá indo pra uma palestra e outro, cara, cansou? Vai lá, vai comer, vai no Coopers, que é onde a gente almoçou várias vezes. Tava super perto ali, né? Super perto. Então, assim, cara, à tarde, vai em algum evento, vai em alguma ativação, vai em algumas coisas e vivencia, né? Respira, Austin. Acho que essa é a grande lição pra mim. Mas o Marcelo tem uma curiosidade. 2020. 2020, Marcelo. Conta a curiosidade de Austin. Então, cara, 2020 tava tudo certo, tava fechado, passagem comprada, já estavam lá nos Estados Unidos. Pandemia. E assim, foi muito louco porque
foi tudo muito, assim, muito de repente, né, assim. E quando vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Não, foi dia 15 de março. Foi, dia 16, eu acho, 15 ou 16. Estourou mesmo nesse período, a segunda quinzena de março. E foi um dia depois, assim, eu cheguei e um dia depois, pum, pandemia, né? E aí, assim, não, cara, eu vou voltar aqui, vou conhecer, vou vivenciar isso. E foi muito, muito legal, muito legal. Foi uma experiência, assim, pra mim, esse ano foi realmente um divisor de águas, como você colocou, porque você tem a possibilidade de não apenas vivenciar tudo que você tem em Austin, mas, cara, de você conhecer milhares de pessoas, cara. E a delegação brasileira era muito grande, a maior, né? 30% do evento era de brasileiros. Era de brasileiros, né? Foi incrível, assim, além de ter essa quantidade de brasileiros participando, tinha também gente participando das conferências, das palestras. Eu vi a organizadora aqui, a Trace, que é a organizadora do Brasil, ela falando que tinha cerca de 40 brasileiros participando ativamente dessas conferências. Como palestrantes, como conteudistas. né? Então isso foi bem bacana também. E outra novidade também foi a gente ter uma marca brasileira patrocinando, né, o evento. O Banco Itaú, né, o patrocinador master ali do evento, um dos patrocinadores, isso foi bem legal também. E o legal é que e aí, quando ele foi questionado, não sei se você viu essa, quando foi questionado o Aramura, que é o superintendente de marketing, falou, e aí, o que o Itaú viu no Self-Buy? E foi legal a resposta dele, porque ele falou, cara, a gente quer entender o que está acontecendo no mundo e para onde o mundo vai. E o Self-Buy, ele tem muito disso, né? Ele mostra muito isso, né? Porque ali a gente tem ali, eu estava até checando isso, assim, não existem números exatos ainda, os números reais e oficiais, eles sempre divulgam no mês de maio, mas é interessantíssimo, assim, é que você tem ali, e na entrevista dele colocou 70 mil pessoas nesse evento, contra 40 que a gente imaginava inicialmente. Esses são os números dos organizadores, da polícia. Eu já vi até 280 mil. Eu ouvi 220 mil hoje. Eu ouvi 280 mil. É porque eles juntam o Music, o Edu, né? Porque a cidade respira o evento. Agora, 220 mil pessoas é muita gente. Mas você pode ter os 220 mil, mas talvez não com a badge. Entendeu? E no rotativo, né? Então, assim, você pode ter ali, são pessoas que da própria cidade, que porque vai, tem gente que participa no tal. Final de semana, tem gente que participa no outro final de semana. E assim, mas o evento é bem legal. Foi a primeira vez também que eu participei do evento. E você fica doido, assim, quando você chega lá, fala, caramba, todos os temas são super interessantes. Qual que eu vou perder? Você fica naquela angústia, assim, porque são 25 trilhas, né? Desde a cannabis, você tem a trilha lá da psicodélicos. Cara, e psicodélico foi muito legal. Foi assim. sensacional. Eu vi, acompanhei na trilha de Health, né? Foi bem bacana. E, assim, é muito legal. Eu acho que depois você volta de lá muito reflexivo, né? Depois de um tempo, assim, mas valeu muito a pena. E, Léo, você que é dessa área de inovação, né, eu acho que logo no início a gente viu de cara ali, muito falava-se sobre inteligência artificial. O que você pode estar trazendo? O que ficou para você dessa experiência lá? A gente, assim, eu vou sintetizando em camadas, porque a gente olha, tudo que é falado lá, ele tem um peso que, assim, nós estamos aqui em Vitória hoje, reproduzindo para quem está assistindo agora, então tem um peso muito grande de assim, o evento, ele é só um propulsor de informação. Então, quando a gente fala de inovação, isso é muito importante, porque a gente acelera o futuro. Acelera, por exemplo, tá contando aqui as experiências, que nós vamos até contar logo mais no evento também. Essas experiências que a gente conta, elas aceleram a adesão de tecnologia. E por isso, quando você pergunta de inteligência artificial, foi muito pacificador, assim, a gente veio desde novembro de 2022, a gente está ouvindo falar de ChatGPT e todo mundo ansioso, o que é isso? Eu ouço executivo falar, eu ouço liderança perguntar, mas o que isso vai mudar? Como é que isso muda emprego? E aí, quando a gente junta todo mundo, várias pessoas de áreas diferentes, como nós estamos aqui agora, e as pessoas falam assim, a gente não sabe ainda, que foi uma das grandes falas do fundador, do CEO, do ChatGPT, falou assim, a gente não sabe o que vai dar ainda. Então, a primeira coisa que, sim,
deixa todo mundo numa Eu mesma achei ele um página. pouco evasivo. É isso que eu ia pra falar, meio que verdade. tirando Eu o achei ele corpo, bem né? evasivo, assim. Ele, É. ele não respondeu ali Mas até porque é muito várias complexo, perguntas, né? né? Assim, ele tá, quando você pensa no SXSW, você está falando com a massa pensante do mundo. Sim. Né? É Então, isso ali aí. nós temos 150 países representados ali. Então, assim, que estavam lá. Uma fala lá repercute muito, né? Repercute Exatamente. muito. Mas eu acho que o contraponto é que no South by você espera posicionamentos de coragem, assim, também, né? E posicionamentos, né? Eu acho que o do OpenAI lá, acho que foi fantástico a experiência de ouvir um camarada desse tamanho, né? A gente estava lá. Agora, concordo com o Márcio, assim, ele realmente foi aquele famoso bagre ensaboado, né? E aquele modelo de entrevista é muito bacana, ao mesmo tempo deve ser desesperador, Nossa. né? Porque você está sendo colocado de frente ali com a plateia, né? Porque o que aconteceu foi que ele, primeiro, estava bem treinado, né? Para relações públicas, treinou Sim. muito bem ele, estava Muito. muito bem treinado. E, assim, mas eu acredito de verdade que ele não sabe. Eu acredito que, tipo, ele sabe o que tá acontecendo, mas a pergunta nessa entrevista começou assim, eu não sei se foi na primeira pergunta, mas olha, tava você num jantar com Elon Musk, o que vocês conversaram? Era uma pergunta assim. E aí agora a gente vê, sei lá, menos de um mês depois, o Elon Musk vai lá e fala que, vamos dar um tempo para 6 meses para todo mundo entender o que está acontecendo. Ou conseguir balizar ali. Né? Todo mundo lançar sua inteligência artificial junto, né? Então, a inteligência artificial, a gente viveu isso, mas foi pacificador também ouvir que a gente não vai ser substituído. Várias tendências, vários estudiosos de tendência fizeram algumas análises até mais catastróficas, outras mais positivas, mais otimistas, mas que as coisas, assim, a gente vai ter que agir com a ética e principalmente o entendimento que a gente já aprendeu no passado com as redes sociais, que as big techs, elas deixaram uma lição. Sim. Não pode fazer de qualquer jeito, não pode fazer qualquer coisa. Mas, Léo, você tem um negócio interessante de se pensar. Você imagina 200 anos atrás, há 150 anos atrás, quando foi criada a fotografia. Então, assim... Assusta. Sabe, os pintores medianos, eles saíram do mercado, sim, né? E aí você tem um novo olhar. A gente tem uma IA há 100 anos. Então você imagina, quem criou a luz, a lâmpada, não foi o principal player de vela. Mas né? o grande problema agora, ou vantagem, né? Depende do olhar, é a velocidade, né? A velocidade. Esse é o grande vetor. E assim, a própria palestra da Amy, ela deixou assim, muita gente, todo mundo saiu de lá muito incomodado. Assim, ela foi muito. Ela assim, na sutileza, mas ela se posicionou bastante. Sim. E muito preocupada, principalmente com as crianças, assim, com a educação. Mas, cara, e até a Itália travou lá, né, o chat GPT lá, por conta justamente dessa questão da não reconhecimento de idade para mexer nisso, né? Mas o que eu acho que é interessante é que você tem um evento que tem 1.425 palestras. Então, assim, cada um tem um papel ali dentro. Cada um tem um tipo de tom de voz, cada um tem um tipo de olhar. Uma bate, outra sopra, né? E cada um tem o seu papel, entende? Então, assim, o papel dela foi muito bem feito, porque, assim, ela, inclusive, colocou 80% negativo para 20% positivo para 2035. Eu acho interessante, até nessa pegada da Amy, e depois a gente vai conectando com... Acho que depois o South by começou ele muito tecnológico, as primeiras plenárias ali, depois ele foi suavizando e mais humano, né? E eu acho que a mensagem final que todo mundo conseguiu captar foi que o valor humano realmente ele é a tecnologia mais poderosa que nós temos, né? E eu acho que a inteligência artificial vai trazer algo muito bacana, depois da minha reflexão, que é tempo, cara. A gente vai ter tempo para fazer as coisas, porque alguma coisa vai estar fazendo pela gente, o trabalho manual, o trabalho que a gente gasta muito tempo fazendo, né? Eu achei muito interessante essas reflexões que foram surgindo no próprio evento, depois no network, né? Que a gente saía, ouvia isso tudo, encontrava com as pessoas e aí começava a bater um tinha uma papo. visão, o outro tinha uma outra. Nessa linha da inteligência artificial também teve a fala lá do fundador do Instagram, né? Ele foi bem a repórter, né, que estava entrevistando, ela foi bem incisiva, assim. Ela falou, poxa, por que você... Eu acho que você vendeu muito cedo o Instagram. Por que você vendeu tão cedo o Instagram?
Então ele ficou meio que desconcertado, falou, poxa, eu vendi cedo porque eu precisava de recursos para poder estar investindo em outras alternativas. E ele, no meio tecnológico, pelo que eu entendi, assim, ele é uma pessoa muito renomada, assim, considerado uma pessoa ética, mas ele colocou, mas eu não, hoje, eu estou muito, assim, preocupado e não gostei, assim, do caminho que o Instagram está seguindo, principalmente dessa manipulação dos dados das pessoas. Tanto que ele montou uma startup agora, né, Márcio? Montou uma outra startup com foco exatamente para combater as fake news. Né? Uma startup formada ali para os principais jornais, os grandes jornais, e também ele está deixando a oportunidade de ter jornalistas independentes também para poder estar participando aí da startup. A startup dele, eu gostei muito, passei a dar uma olhada depois no Artifact, a startup dele, mas ele foi muito questionado também a respeito da jornada, como você contou a questão dele sair cedo, né? E aí ele falou, ó, já assumiu um compromisso de não vender de novo, que não faria isso e tal. Porque agora não precisa mais. Né? Já são outros 500, né? A conta já tá facilitada. Legal. E mas como é que você saberia se ia dar certo ou não também, né? Então, assim, são tudo questões, cara, que depois que é feito o negócio, cara, não tem como você voltar atrás ou pensar, né? Não, mas se der um cheque de 1 bilhão aqui para vender... Na hora, né? Na hora! Não sei. Mas Esses assim, debates, né? O que o Rafael pontuou, assim, eu acho que o evento, ele já deu o tom também da importância do humano nesse processo como um todo, desde a palestra de abertura, né? Você colocar um cara ali que sofreu o que ele sofreu, vivenciou toda aquela parte do 11 de setembro, né, um preconceito de raça, de religião, criança. Então foi bem bacana ele mostrando assim o lado otimista, assim, de estar olhando o copo meio cheio e não vazio. Então acho que foi legal. Depois veio aquele cara também, o chefe lá. Né? O chefe foi sensacional, muita gente comentou sobre a palestra dele, dessa mobilização que consegue fazer quando as pessoas estão em situação de calamidade, de risco mesmo, né? Ele falando, então isso foi bem legal. Esse contraponto, perdão, Marcelo. Né? É o propósito. Sim, e esse é o contraponto do South By. Ao mesmo tempo que a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, robotização, aquele show da Disney que o cara apresentou lá pra gente. Fantástico. Ao mesmo tempo, a gente tem horas depois uma pessoa falando que as pessoas têm fome no mundo, né? E a inovação, ela também é isso, né? Resolver problemas reais das pessoas, não é? Como tornar as pessoas mais iguais, né? Perfeito. Como tornar as pessoas mais iguais. E teve até eu queria até complementar o que o Foca colocou, que é interessante, e talvez de todos os conteúdos que eu vi ali, e é muito legal isso, assim, talvez o que mais me marcou foi uma frase, né? E foi a frase do Edu Lyra, que ele falou que é o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade, né? Então, assim, você tá ali onde, naquele auditório que ele falou, a gente tem ali, sei lá, pessoas que efetivamente têm o poder de influenciar toda a comunicação do Brasil, porque 95% da plateia foi formada por brasileiros ali, a gente sentiu esse calor ali. É bacana quando ele desperta esse olhar pra gente, né? É bacana quando ele desperta esse olhar dentro do SXSW, e aí eu tive até uma curiosidade de fazer o seguinte, cara, como é que é o SXSW frente a um Web Summit? Eu falei, pô, vou jogar de curiosidade, comparar... ChatGPT? Não, pior que não foi nem isso. O que eu fiz? Eu joguei no Google Trends. Falei, cara, como é que foi nos últimos 12 meses o Web Summit e o South By? Cara, é 1/3 o Web Summit. É louco. Pô, mas você tinha de 20 a 25 palestras ao mesmo tempo ali. Naquele horário, você ficava... Só esse gancho do Edu, aproveitando, eu acho que, falando em termos de Brasil, nós éramos a maior delegação, né, fora dos Estados Unidos, o Edu, para mim, foi a melhor ativação de marca do Brasil no evento. Não estou falando de marca patrocinadora, assim, mas ele ali conseguiu sintetizar... Deixar a mensagem dele, né? Exatamente, o sentimento que o brasileiro, acho que, gostaria de ver do exterior, né, no exterior, sobre a posição do Brasil. Foi otimista, foi corajoso, foi reconhecendo os nossos problemas, né? E isso eu acho que foi muito pertinente para o South By.
porque ele falava junto com uma pessoa que resolveu o problema de Medellín, né? E um cidadão com um olhar muito simplório, mas muito efetivo de como resolver os problemas, né? E eu acho que o South by ele traz um pouco disso, de olhar para as coisas básicas também, vamos resolver o que tem que ser resolvido antes de avançar tanto, né? Ele até brincou com isso, né? Cara, como é que eu vou a Marte e não coloco a pobreza no museu? Perfeito. Né? É isso aí. E foi legal porque assim, ele acabou. A Gerdau tirou bastante proveito disso, porque na verdade a Gerdau que montou esse painel, a Gerdau Foi. que levou o Edu, né? Então, Ela achei poderia que ter falado de aço, né? Mas ela falou de pobreza, dignidade. Eu acho muito E até a legal. apresentação Nem dele foi ela super falou, pertinente, né? nem ela falou. Nem ela falou, Nem ela o falou. Edu que falou. Então, assim, foi bem Ela legal. deu palco pra alguém, né? E mostrou, assim, a mobilização na palestra dele foi muito grande. E uma coisa, assim, bacana que eu achei foi porque ele fez a palestra em português. Foi. Ele fez a palestra em português, tinha um tradutor, assim, e o recado que ele deu foi muito bacana. Então, mas aí eu até questionei, do meu lado, tava um parceiro do Edu, um parceiro que acompanha o Edu Do Experience Club. do Experience Club, eu Isso. esqueci o nome dele. Do Experience Club os Estados Unidos. E aí dentro disso eu falei, cara, vem cá, me conta aí. Ele vai falar em português, mas qual é o seu sentimento por ele falar em português? Ele falou, cara, ele já veio aqui outras vezes, ele já falou em inglês, mas ele, em português, ele vai conseguir efetivamente passar para o público o real sentimento. Então, ele quis dar para as pessoas o real sentimento de tudo aquilo que ele gostaria de dizer. E nenhuma outra forma ele conseguir falar, que senão na própria língua. A frase que você gostou, né? A frase que você gostou. Achei super... No inglês ela não teria tanto sentido, né? Por isso que eu acho que aquele momento ali, para nós brasileiros no evento, foi o ápice, assim, né? De representatividade, de estar no local com a palavra, e a Gerdau foi muito feliz de dar esse palco, né? Foi. E falando em marcas também, assim, eu vi que o Itaú participou lá, o patrocinador, mas o Itaú não assim, eu não sei, ele fez um evento lá, eu não vi, além desse Esse assunto evento... é polêmico, hein? Que tipo de ativação que eles fizeram rapaz, lá. eu vi a eu Boca achei Rosa eles muito estáticos lá. Eu vi a Boca Rosa, aquela influenciadora, no meio do evento, aí eu olhei assim, rapaz, aquilo é a Boca Rosa, ela é a Boca Rosa, ou que é a Bianca Andrade, o nome dela, vamos chamar não só pelo Instagram dela, ou pela marca ela dela. Agora saiu das redes. Ela deu um tempo. É mesmo? Faz um detox. Mas ela tava lá e eu falei assim, ela é uma promotora do Itaú, ou ela é a influenciadora? Ela tava ali no meio do evento e foi super envolvida no meio do pessoal. É interessante isso. Eu tive a oportunidade de ir no evento exclusivo do Itaú, e aí, assim, foi bem legal, porque, assim, foi um evento, cara, primeiro um hotel 5 estrelas, maravilhoso. Lá tava, assim, André Gerdau, com o pessoal do Rock in Rio, com o pessoal do Einstein, enfim. Tava a nata, mas não apenas a nata, mas a nata de que quem quer pensar e de quem quer mudar. Então, isso eu achei legal. E ela tava lá, cara, sinceramente, como coadjuvante de um processo. E aí, assim, do meu olhar, o Itaú, ele teve uma puta de uma sacada quando ele leva para o evento a questão da tradução simultânea das palestras para português e espanhol. Isso no Baron D, né, que era onde era a principal plenária do evento. Mas na prática, quando vai funcionar, ele causa uma frustração em 2 momentos. Primeiro, que a tradução era apenas nos keynotes, ou seja, uma vez por um dia, e a gente sabe que o custo de uma tradução não é tão caro assim. Então esse é um ponto. E o segundo ponto, que não funcionou. Mas assim, eu não acho funcionou, né? Não funcionou. Eu vi duas funcionou. pessoas falando lá que não estavam conseguindo, eu não peguei também. Eu nem tentei. Eu achei assim, o aproveitamento das marcas, principalmente das marcas, das cotas assim, masters, vamos dizer, durante as apresentações, você não tinha um aproveitamento, você não tinha uma fala, você não tinha o material deles. Eles assinavam todo o material, todo o evento ali o tempo inteiro, mas durante ali, no palco, que havia uma concentração muito grande do público, você não tinha nenhum tipo de ativação. Eu me debrucei bastante sobre isso, eu fui com esse olhar de olhar marcas no South by, assim, era um principal drive meu. Quando eu olhei o Itaú, que é polêmico, eu fiquei muito frustrado, assim, pra ser bem sincero, cara, quando eu olhei. Eu achei muito pobre, assim. Quando eu vi lá no Convention Center aquele stand, eu falei, pô, isso aqui deve ser um ponto de apoio. Não, era a principal ativação deles, era aquele ponto ali mesmo, né, onde você podia carregar celular e pegar uns stickerzinhos. E quando eu vi a Boca Rosa, eu falei, cara, erraram em tudo.
no meu preconceito, no meu julgamento purinho. E aí eu fiz uma reunião com o time aqui do Brasil durante a semana, e eu falei, pô, eu vi a Boca Rosa aqui, não achei legal. E aí uma produtora minha falou, pelo contrário, eu achei sensacional, porque eu sigo ela tá mostrando os bastidores, tá mostrando como é que acontece. Então, assim, a gente vive uma Depende do bolha também, público, Austin, né? Depende do público Eu acho que a também, gente fica lá um pouco numa bolha, mas claro que a gente tem nossa percepção e cada um tem o seu South by, né? Agora, em relação às marcas, mas eu acho que tem uma tendência também, o americano ele faz muito bem isso. Eles evitam aquele cemitério de marcas, sabe? Aquele monte de marcas assinando as mesmas peças, e eles priorizam muito. Você olha o time de futebol, né, europeu ou até americano também, é uma marquinha, o menos é mais total, né? E eu fiz uma pesquisa, ainda não tenho os números oficiais, tem mais de 150 marcas envolvidas, cara, no evento. A gente Mas porque tinha ativações, igual o caso da Gerdau, é uma ativação exclusiva. Exatamente, ele foi para lá e fez aquilo. E aí eles abrem espaço para cada um, né? E aí algumas marcas fazem assim sucesso, né? Se a gente for entrar nesse assunto aqui de ativações já, é sensacional. Assim, eu tenho meu top 5 e falo que a Amazon Prime foi para mim a mais ousada, mais bem executada, criativa, e você tinha que atravessar ainda a cidade, a ponte lá, né, para poder acessar a ativação deles, né? Não era nem ali perto do downtown. Assim, muito ousado, né? E eles pulverizaram também. Além disso, eles montaram várias ativações para lançar filmes, exatamente, né? Também. Mas eu fui para lá, me falaram assim, caramba, você vai vivenciar muitas ativações. Eu conversei com algumas pessoas que já tinham participado antes e muita gente falou assim, eu achei que caiu, eu achei que pós-pandemia bastante. O Léo mesmo apresentou pra gente a cidade, olha só, aqui ó, vocês vão ver, foi na sexta-feira, né? Sim. Amanhã, sábado e domingo, esse negócio vai pipocar aqui, vocês vão ver ativação em todas essas casas. Então, assim, muito, a minha expectativa estava lá em cima. Não, você tem noção, eu não vi nada quase, vi algumas coisas. E eu que não tinha expectativa. Vou até apresentar depois do evento ali, achei sensacional, assim. Não, assim, não tô falando, eu acho que diminuiu com muita gente que já participava. O evento foi menor esse ano, pelo que eu entendi. Foi menor, né? Foi bem menor. Foi bem menor. Assim, se menor já deu esse impacto todo, eu falo para vocês de coração que, assim, as ativações, essa expectativa que a gente tinha criado no Márcio, foi muito grande porque a gente via portal, como o blog do Mashable, eu falava assim, cara, o cara tinha 10 marcas dentro ali, National Geographic fechando um bar inteiro e fazendo fez uns vídeos, você lembra que entregava um vídeo? Até hoje eu uso um vídeo da National Geographic que a gente fez lá, uns negócios assim, incríveis. Mas eu acredito, eu boto nessa conta, pós-pandemia, 2024 tá aí. E é até interessante disso, cara, porque eu, por exemplo, em 2017, cara, assim, eu tive quase que pagar excesso de bagagem. Aí você falei, não, eu vou levar uma mala dentro da outra, porque eu sei que lá vai ter muito brinde, muita coisa. E que, na verdade, cara, quando eu, assim, foi bem de longe do que foi 2017, foi bem de longe, bem diferente, assim. A própria stand daquela época da Gatorade também foi um stand muito bacana, que você vivenciava um laboratório, por exemplo, de alta performance de atletas, tanto da NBA quanto também na NFL, né? Os caras tinham colocado num ano uma vending machine de 10 metros de carros reais. De carros meio de auge. Então Mas aí, tipo, se foi outro ano. Mas tinha também, tinha um carro voador. Falar que a previsão o carro voador da Embraer. A partir de 2026, né? Mas os stands eram tipo do tamanho da Porsche, assim, né? Cara, mas as coisas que eu acho interessante, assim, por exemplo, tinha um estado que eu não lembro, uma cidade que eu não me lembro qual, em frente a Lush, que ela pegou 2 dias de uma casa lá. Qual que era a ativação deles? Olha, vem morar na minha cidade. Tipo, então, como se tivesse aqui Vila Velha. Atraindo mentes inteligentes, mentes brilhantes. Vila Velha no Festival de Alegre falando, venha morar em Vila Velha, assim, e uma festa rolando, no estilo da cidade. Isso eu achei bem louco, assim, legal, né? Legal. Eu não fui, mas eu vi muita gente também comentando sobre a ação da Best Buy. Que parece que eles pegaram uma casa e essa casa era toda automatizada. A pessoa tinha a sensação na hora que via um filme, tem chuva, ele vivenciava aquilo como se a chuva estivesse caindo. Então parece que foi bem. A Adobe fez um projeto muito foda também. A Adobe foi sensacional. Não sei se você chegou a ver lá. Cara, foi muito bom. Assim, a Adobe Sound, ela mostrou todo o projeto, assim, tudo que você pode usar de som e de imagem
sobre vários aspectos. Pô, do fone, Carro. do carro, É, você foi tá bem dentro do legal, carro, você foi tá bem dentro. legal. Então, assim, Foi bem legal. eu não sei se vocês chegaram aí no rooftop deles. Eu fui numa festa lá. Cara, É. tava, pô, tendo hip hop, que daqui a pouco entrava uma música romântica, entrava, sabe? Então, assim, tem isso, né? Assim, é muito louco, assim, a diversidade e o leque ali que você tem do projeto, né? Em relação à trilha, assim, do meio ambiente, alguém de vocês participou, viu alguma palestra? A principal foi do Ryan Gellert da Patagônia, né? Eu acredito sim, que foi de um lado mais corporativo, mas que puxou a orelha de todo mundo. Acho que foi muito legal, que ele até usou uma metáfora dos filhos dele, né? Tipo assim, quando os meus filhos fazem bagunça, eu falo assim, vocês têm que limpar agora. Nós, como empreendedores, e foi muito interessante do ponto de vista de marketing, que foi um fenômeno. Ele deu a palestra e depois, assim, Sold out da loja. a loja da Patagônia, que era a 500 metros, 700 metros dali, lotou, não tinha. Foi bem. Depois eu e o Márcio passamos lá, a loja tinha pacificado. Já tinha pacificado. Mas ainda tinha mas gente. No outro dia. É, não foi uns no 2 dias mesmo dia, depois, não, mas ainda tinha gente, fluxo ali do South by South. Mas foi você muito vê interessante. que assim, é um ativismo bem forte, né? E o cara pegar e doar a empresa para uma ONG, então aquilo ali foi bem. E chamou muita atenção porque a palestra estava super concorrida, você vê aquela Foi. fila enorme. Só que depois você tinha vários outros eventos com esse foco lá, algumas apresentações de startups, mas assim, estavam vazios. Eu achei que a questão clima, eu até criei uma expectativa de ser um debate mais amplo, mas foi totalmente roubado pela inteligência artificial, né, esse tema. Mas eu acho que já chegamos também num outro patamar, que isso não precisa nem ser discutido mais. Se você discute que isso não é um problema, ou isso, sei lá, você é muito privilegiado, cara, assim, né? Porque tem gente, a gente viu agora em São Paulo, em janeiro, o que aconteceu, né? Então, esse é um debate que precisa ter no outro nível. Foi essa sensação que eu tive, né? Se você não tem a solução, a gente não vai nem debater mais, sabe? Só problematizar a questão do clima, eu senti isso no South by. Eu vi 2 painéis, mais nessa linha muito mais propositiva, vamos resolver o que a gente está fazendo, do que mostrando dados que isso vai aquecer, enfim. Al Gore já fez isso já. E algumas startups também, né, que foram premiadas Sim. por conta de algumas soluções em relação ao clima. Até aquele também. método construtivo muito interessante da máquina 3D, foi muito legal também, né? Tem uma feira de startups muito forte, né? E o Marcelo está contando aqui assim, a gente encontrou uma que a gente sempre via falar, né? Eu acho que todo mundo ouve falar, um dia a gente vai construir casa em 3D. É o Éden, né? Éden, o nome é Éden. E aí o cara tá construindo. O cara tá construindo uma casa em 9 horas. Ele estava lá expondo lá na feira, foi bem interessante mesmo ver algumas coisas. Tinha uma startup lá que constrói através do bagaço do que sobra de cannabis. Paredes, cara. Então, assim, é um debate muito, que eu tô falando, muito propositivo. A gente já tá conseguindo fazer coisas ao invés de pensar que isso é um problema. Eu achei bem bacana essa. Igual o caso da própria Patagônia, né? O exemplo prático, o cara já tá agindo ali. Resolvendo o problema hoje, né? Igual por exemplo, na loja dele, você vai lá, tem uma máquina de costura numa mesa lá para poder passar a mensagem que você não tem que. Você tem que consertar a sua roupa também, não é pegar e jogar fora. Exatamente. Total, né? Então, dentro até desses ativismos, cara, teve uma palestra que eu acabei caindo por paraquedas, entre aspas, eu imaginava que eu não ia conseguir, que foi do Robert Downey Jr., cara, que ele investindo numa startup contra crime cibernético. Então, assim, e eu fiquei assim, cara, o que esse cara está investindo e está colocando o olhar nisso, né? Então, assim, sobre as questões do ativismo que a gente viu. Você falou do clima, a gente falou da questão da comida, da questão da moradia, né? E aí um quarto ativismo que ele assumiu é sobre os crimes cibernéticos. E aí ele colocando, cara, que no mundo hoje, cara, é 10 bilhões de dólares de pessoas sendo furtadas. É a guerra que a gente não vê, né? Ou finge que não vê, né? Que tá acontecendo. E isso é louco. E aí, assim, ele assumiu um protagonismo nesse sentido. É muito bacana. Porque, assim, e aí nós estamos falando, cara, de um cara que está discutindo isso lá em Austin, mas que acontece aqui no WhatsApp com a minha tia, sabe? Com a minha sogra, entendeu? Então, assim, é bacana. Os problemas são globais, né, cara? O que acontece lá, a gente tem aqui. Nessa linha também, eu participei de às vezes eu buscava uns small talks lá para entrar, e eu vi um que era muito interessante, que é uma gerente de marketing da Lyft,
que é o Uber, né, o 99 lá Muito deles, popular lá. e uma representante de uma ONG que era Votos Negros Importam, que já é uma outra, um outro viés, falando que, como essa coisa do voto lá nos Estados Unidos não é obrigatório, ela tem um outro viés, e aí eles estão se unindo para ajudar as cédulas chegarem. Porque às vezes as pessoas negras não conseguem votar porque elas estão morando no subúrbio, muito longe, não tem dinheiro, enfim, aqueles problemas que a gente conhece, né, de qualquer desigualdade. E a Lyft ajuda, como que a Lyft poderia ajudar nesse processo? Acho isso Muito fantástico, um maneiro. papo super maduro, sabe, uma empresa de peito aberto ali conversando com uma outra ONG e nenhuma das duas querendo apontar o dedo para ninguém, sabe? Isso que eu achei muito legal, é buscando soluções juntos. Não era, olha, você faz, você não faz e vamos caminhar juntos. Eu achei muito E, Léo, interessante isso. como é que foi aquela ação, cara? Que eu tô tentando lembrar aqui, aquela que saía, enquanto a gente estava conversando ali, saía, começava a imprimir dados de Ah, pessoas. Aquela ação sim. foi muito legal Teve acho também. que foi das roupas, né? Das roupas, Das roupas que comparando O justamente. lixo que você gasta. Não, 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 cara. Ele colocando o seguinte, bicho, essa Ah. roupa custa, Ah, tipo, sim, sim. sei lá, $5, quando na verdade poderia custar O $40. trabalho É. escravo, E quem tá É, não. por interrompido, trás do né? projeto, né? Olha que Exatamente, mostrando fantástico aquilo. pessoas, né, É. casos, estão notícias, e aí é muito interessante, sim. Eu pego isso tudo que a gente está falando e se você olhar onde isso poderia ser debatido. Então, eu acredito que o South by South é esse lugar onde essas conversas importantes acontecem e não ali trazendo ali uma coisa assim. A gente não está vendendo programa de viagem para ninguém ao falar isso, né? Fala assim, não tô falando que você tem que ir para o South by. Tio Léo. Tio Léo. E você falando isso, teve um painel que eu vi sobre as minorias e me chamou a atenção porque era um painel tipo com pessoas deficientes físicos e eles assim pontuando que eles estão se sentindo que a participação que eles tinham antes na sociedade está diminuindo por conta das outras minorias, das mulheres, dos negros, eles estão se sentindo assim que eles perderam espaço. E realmente, se você for avaliar, a gente também, no passado, a gente discutia muito mais aqui no Brasil Sim. também em relação a isso. É muito complexo, né, É cara? complexo, O South é muito by South, você sai de lá assim, É muito difícil. caramba, tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa pra gente entender, né? É bem complexo. Exatamente. Teve um painel super interessante também, até nessa área de marcas, com 3 diretores, um da Delta, da Unilever e outro do Netflix. Não sei se vocês Você comentou comigo. viram. Eu achei super interessante, assim, eles, os 3, falaram um pouco do dia a dia deles em relação à marca. Me chamou bastante atenção a Unilever, porque a Unilever fez um movimento muito grande. Eles estão usando tecnologia, né, inteligência artificial, mas eles fizeram um movimento de juntar a área de marketing com a área de vendas, com a área de e-commerce. Por quê? Porque eles viram o seguinte: toda a jornada do cliente, porque tinha muito essa discussão, marketing num lugar, vendas em outro, só que a jornada final, o resultado final, é a venda. O cara se relaciona com o cliente. Então você tem que estar preocupado com toda a jornada desde o início. E ela falou uma coisa também, que hoje a Unilever atua em 190 países. E ela falou assim, poxa, como você tem uma comunicação também universal? E essa pegada das minorias, da diversidade, eles montaram ela apresentou um vídeo super bacana lá, com pessoas com deficiência e nesse vídeo a pessoa construiu um avatar e o avatar dela podia fazer o que ela não, o que normalmente Legal. ela tinha deficiência. Então foi bem legal isso. E o cara da Delta também falou que ele tem usado muita tecnologia ali, porque antigamente o conceito da própria empresa o cara está viajando, o objetivo principal é sair de um lugar, vai para outro e pronto. Ele falou, não, a gente está usando muita tecnologia para acompanhar a jornada do cliente e ver o seguinte, o que a gente pode estar agregando, porque esse cliente hoje, a experiência que ele tem na viagem, ele vai captar muito mais cliente para a gente depois. Eles liberaram o Wi-Fi
completo nos voos. Eu assisti um jogo de futebol no voo entre Atlanta e Austin. Então, aí você já Perfeito, comenta, cara. você já comenta, Perfeito. o outro acaba, né, Valeu, falando. Delta, ano que vem, hein? Dizer que eles passaram um sufoco danado na época da pandemia, quando Pois veio é. aquela variável Delta. Eu falei, Cara, o que nós vamos fazer para as poder marcas melhorar a imagem? Corona, Delta, todo Eu mundo acho legal sofrendo. isso, Márcio, tá me falando que uma coisa também que eu saí muito impressionado do South By é que o storytelling, que o Léo gosta pra caramba, tá mudou bastante. Ao invés de você falar muito, você tem que dar protagonismo e palco para as pessoas falarem mais do que você ficar falando de você mesmo, sabe? Então, você tem já tem algum termo disso, e as de pessoas você querem se ouvir ver, né? mais do que falar. Porque eu acho que as marcas entenderam que os problemas são globais, a fome tá aí, o cara fazendo cozinhas, né, globais em qualquer canto do mundo onde tem fome, e os problemas a gente compartilha, e as soluções vão vir muito através de quem tem o poder e o microfone na mão, né? As marcas têm isso, grandes audiências nas redes sociais, grandes audiências através da mídia, e elas estão entendendo que esse palco é importante, ao invés dela ser essa protagonista, e vem cá, fala para mim quem você quer ser para o mundo. Né? Tem que tomar um cuidado muito, muito grande, obviamente, para que todo aquele discurso por trás não caia. Né? O greenwash tem, hoje em dia, pelo amor de Deus. Você né? não tem esse problema, né? Então, assim, igual muito se fala, pô, vamos zerar o carbono. Não tem como zerar o carbono, tem como neutralizar, porque a ação já foi feita, né? Então, isso tem que tomar um cuidado muito grande, você tem razão, assim, de dar e de levantar bandeiras palpáveis, né? E que você efetivamente tem, porque hoje em dia, imagina a gente aqui, então nós temos aqui 4 iPhones, né, 4 celulares com câmera, e se as 4 quebrarem, ainda tem um notebook. Então, assim, nada mais passa aos olhos. Né? Então, esse é um ponto, eu acho que é importante nesse sentido, e as marcas, elas têm que estar cada vez mais verdadeiras nesse sentido. E é o que você está colocando, é muito o que o CEO da Patagônia colocou, né? Sim. Que é o seguinte, cara, olha só, não vamos esperar mais governo. Não dá mais para esperar governo. Eles processaram o governo. Porque no fim das contas o governo Entendeu? é a gente também. Então, assim, sociedade. Então a gente tem que esquecer que assim, você tem nobreza, clero e burguesia. Mas essa questão do protagonismo das pessoas, a gente viu muito também esse movimento dos streamings, né? Você vê que muita gente falou, alguns atores lá, sobre essa história da necessidade de colocar outras pessoas, outro tipo de cultura assim, na mídia. Você vê que, por exemplo, antigamente, aqui no Brasil mesmo, a gente só recebia filmes americanos, com a cultura americana. Hoje, assim, a gente... A Priana, eu assisti um filme francês ontem no Netflix, maravilhoso. Filme francês, turquia, italiano. Então, assim, isso acabou ajudando, assim, de dar protagonismo para as pessoas também. Então, não adianta, as pessoas querem se ver ali. Não adianta você dizer, só vou receber o que você me passa. Não, eu também quero fazer plataformas, parte, né? Então, isso é difícil. Lugar de fala agora são vários lugares de fala, vários lugares. Mas, gente, eu acho que é isso. Agradecer aqui. É isso, porque um podcast não tem... São muitos assuntos. Seria muito. A gente não falou mal do churrasco. Do churrasco, exatamente. Não falamos da evidência do Pitts, não falamos do Water. É verdade. Uma série de outros aí, né? Até o próprio evento da Globo, né? Aliás, o evento da Globo foi muito bom, né? Sensacional. Não é porque tá na casa aqui, né? Mas foi muito bom. Não, foi super concorrido. Não, eu tô falando aqui, mas eu fiquei de fora. Eu fui no evento da Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol Americano, que foi no mesmo lugar no dia anterior, não foi da Globo. Sobre a Globo, Márcio, eu acho assim, tá de parabéns, a gente tá falando de marcas também, como Itaú, a Globo realmente, ela deu uma autoestima para quem tava lá, né? Foi muito bacana. Fez uma cobertura incrível. Para quem que tava lá no WhatsApp ali, eram os melhores relatórios, mini relatórios por dia. E de manhã o Bom Dia também, o que era o quente do dia. A programação imperdível. Não, então, assim, foi impecável o download, que a gente está fazendo parte aqui no Espírito Santo, mas parabéns mesmo para... E eles compartilharam, inclusive, o material, né? O material está disponível, ele tem... As pessoas podem ter o acesso, a curadoria foi maravilhosa. Pode estar aqui no link. Sim, pode sim. Aí você consegue acessar. Nós vamos colocar no link aqui da coluna pelo mercado. E tem algumas palestras também do YouTube, ou do South By, que estão no YouTube. Estão também, principais keynotes estão lá, ainda disponíveis.
Mas assim, foi bem bacana. Eu acho que o assunto não se encerra, pelo contrário. Eu acho que a gente está à disposição aqui. Quem tiver algum tipo de dúvida, quiser estar conversando sobre o assunto, assim, tem muita coisa, né? Foi muito legal. Uma experiência, assim, indescritível. A gente Não, foi participar desse fantástico evento. e é assim, né? Como eu enfatizo tanto isso que é essa oportunidade das pessoas conversarem sobre isso. Nós estamos aqui multiplicando outras também e tenho certeza que o South by 24 vem aí Então, eu também. queria perguntar, quem que vai, levanta a mão. Ajuda a Delta. Delta, vamos embora. É, Mas foi bacana, assim, e vários assuntos, a inteligência artificial. A gente até comentou que o metaverso, que no ano passado foi o assunto mais top. comentado, esse ano já não foi tanto, mas também o evento levou algumas aplicações Foi mais assim, mais maduro práticas, também, né? teve mais mas teve uma exposição, né, Sim. de realidade estendida que também que foi muito É, forte muito legal. também, né, cara? E foi legal Teve uma porque assim, velha já estão série de usando, coisas, né, cara? tem já sem precisar usar o óculos, Sim, né? sim. Já Sim. tá avançado. Eu acho que em relação a isso. amadureceu, né? Amadureceu. Saiu do hype para agora para utilidade. mas aí nós esperamos que inteligência artificial ano que vem também vai aparecer um outro tema, né? A gente fica preocupado do quê, mas a gente espera que a gente vai ter discussões mais maduras sobre isso, como você bem falou, a questão. Estão falando que o Google está com pesquisas bem avançadas para captar É. o cheiro das pessoas. Pronto, Cara, tá aí. o que virá Qual vai ser? Vai 2024. Quais as apostas para o South by 2024? Tem um ano para a gente comentar Boa. isso. Vai ser divertido Vai. e bacana. Muito especulativo. Gente,